Bem, ali estava Josué, um jovem que governava, liderava o povo de Israel. Todo o povo com menos de 40 anos, que era considerado ainda um povo infantil, que estava ainda na puberdade dos seus direitos, do exercício dos seus direitos. Porque na época a maioridade seria lá para os 30 anos de idade. Mas esse povo estava para enfrentar três intransponíveis desafios. Número 1, estavam aquém do Rio Jordão. E passar o Rio Jordão era algo impossível, especialmente na época das cheias. Impossível para aqueles que não sabiam da história dos pais que haviam saído do Egito. Sim, porque aqueles pais daquele povo que saíram do Egito rumo a Canaã atravessaram o mar em seco. E agora, pela fé, pela obediência, eles também atravessam o Rio Jordão em seco. Faltam dois desafios: uma muralha fortificada, uma cidade totalmente pronta para a guerra, com gigantes que as defendiam. E agora, como poderiam vencer e obter a promessa dada por Deus? Eram ainda crianças, eram ainda meninos, e o desafio era gigantesco. Mas hoje veremos como vencer. E vamos começando explicando a história. Vamos ouvir? Vamos lhes contar como Josué pôde os valentes homens de Saul, mas ninguém foi como Josué. Josué venceu Jericó, Jericó, Jericó. Este Josué venceu Jericó e o muro veio ao chão. Este Josué venceu Jericó, Jericó, Jericó. Este Josué venceu Jericó e o muro veio ao chão. Bom, aqui nós temos então a ilustração da história de Josué, um jovem que, embora fosse criado dentro dos princípios de Deus, tinha que enfrentar um desafio de gigantes. Para início, vamos ver então que eles atravessam o Rio Jordão em seco. E por isso está registrado em Josué, capítulo 5, verso 1. Todos os reis amorreus que habitavam ao oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas, até que tivéssemos atravessado. Por isso, desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Esses reis poderosos, fortificados, prontos para a batalha, temeram o povo de Israel, porque algo sobrenatural, uma grande promessa, a terra prometida, lhes havia sido dada. Mas por que será que aquela terra fora dada então ao povo de Israel? Muito tempo antes, o povo já teria direito a essa terra, mas agora eles estavam passando pelo deserto para conquistar a promessa. O povo amorreu ainda estava diante do tempo da graça, até que Deus não pôde mais tolerar sacrifícios de criancinhas totalmente despreparados para qualquer ato da maldade humana. Eles eram sacrificados aos deuses amorreus. Ali estavam então crianças sendo colocadas no fogo, nos braços de deuses feitos de ferro ou de pedra incandescente, com fogo por baixo, e os recém-nascidos e as crianças eram oferecidas em sacrifícios humanos. Uma crueldade tal por conta da cobiça, da ambição, do desejo, do poder, oferecido pelo próprio Satanás, porque eles estavam adorando o Deus que representa Satanás. E até hoje nós temos pessoas que sacrificam crianças para atender os seus caprichos, os seus desejos pecaminosos. E Deus não pode tolerar que o que ele disse, multiplicar e encher a terra, seja destruído. Ele disse: eu destruirei aqueles que destroem a terra. Ainda hoje, muitos destroem a terra, acumulam em celeiros, e Jesus disse: ai daqueles que acumulam em celeiro, vendo a necessidade humana, a fome, mas estão prontos para o sacrifício de humanos, por conta de obter do diabo alguma graça, alguma bênção temporária, alguma coisa que efemeramente passa. Ali estavam gigantes conquistando
à custa de sangue de crianças, mas o povo de Israel, um povo de meninos, todos menores de 40 anos de idade, ainda havia ali muitas crianças, muitas mulheres, e agora eles estavam às portas de Canaã. E como venceram então? Vamos a Josué, capítulo 7, do verso 1 até o verso 5. Dos versos 1 até o verso 5, então. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas sagradas a Acã, filho de Camim. Por que isso? Porque Deus havia dado orientações expressas. Eles deveriam tomar Canaã, sim, mas nada de pegar dos bens daquele povo. Nada a pegar do ouro, da prata, das coisas oferecidas ao diabo. Tudo deveria ser destruído, porque ninguém até hoje pode acusar Deus de ter que ser avançado sobre a riqueza de outro povo. Sim, foi feito um juízo. Diferente da cobiça de um povo sobre o outro, ali há um ato de justiça divina, um ato de justiça de Deus em favor dos seus filhos que estavam sendo mortos aos milhares. Pois bem, aí então a ordem de Deus dada é: vocês vão invadir a terra, mas não vão se apossar de nada do que existe lá. Mas algo de amaldiçoado estava no acampamento de Israel. As muralhas de Jericó foram derrubadas após 7 dias marchando em torno da muralha de Jericó. Aquela fortaleza toda, no 7º dia, diante dos gritos do povo, de se apoderar da fortaleza dos anjos e da promessa de Deus realizada, os muros ruíram e o povo foi todo exterminado, a cidade colocada em fogo. Menos aquela que seria a tataravó de Jesus, a prostituta Raabe, que estava ali antes dando proteção aos espias de Israel, e agora ela mesma estava diante da promessa cumprida. Ela, seus irmãos, os seus parentes todos foram salvos porque ela foi atenta aos sinais de Deus. Quando viu o rio Jordão secando e sabendo da história de Israel, que atravessou por mar em seco, venceu todos os povos, vitoriosamente chegando às suas portas, ela temeu ao Deus dos céus e se colocou diante dele como uma serva do Senhor. Diferente do resto do povo, que alvoroçou-se com medo, mas em troca de guerra. Bem, do verso 7 até o verso 5, vamos ao verso 2. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven e leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai, o nome da cidade Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai, enviem uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacarão a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim. O que aconteceu de errado ali? O que aconteceu? E os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou completamente. O povo amorreu estava desanimado. Agora era o povo de Israel quem estava desanimado. Cadê a promessa de Deus? O que aconteceu? Nós fomos diante da batalha, fomos de acordo com a arca da aliança à nossa frente. Os mandamentos de Deus estavam na nossa mente. O que aconteceu que nós perdemos uma guerra fácil de ganhar? Bom, vamos ver isso do verso 8 até o 13, especialmente o verso 15. Então vamos à leitura. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotada por seus inimigos? É Josué orando a Deus dos céus. Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso. Nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo seu grande nome? Bom, agora o temor dele era o seguinte: se aquele povinho, que não precisava nem do exército todo de Israel, seria alvo fácil para o povo de Israel, derrotou os israelitas, como eles poderiam encarar as outras grandes nações dos amorreus nas vizinhanças? Resposta de Deus: o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está prostrado? Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e colocou junto a seus bens. Por isso os israelitas não conseguiram resistir aos inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores de sua destruição. Não estarei mais com vocês,
se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Ou seja, existem pessoas aqui que ficaram com bens, estavam ali com o despojo da guerra, sendo que esse despojo era para ser completamente eliminado, para que não parasse dúvida sobre o caráter de Deus e do povo, porque eles não avançaram sobre as riquezas, mas sobre a terra que foi prometida ao pai Abraão muito antes, que já havia peregrinado por aquelas terras e conquistado aquela terra. Agora, um perigo: alguém cobiçou o que havia de riqueza. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Verso 14 até o 15. Vamos ler o 15 então. Aquele que se for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo com tudo o que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. Violar a aliança com Deus é loucura. Não fiquem nesse enigma de desobedecer os mandamentos, porque disse o salmista: os seus mandamentos são suaves, um fardo leve, uma proteção, não matarás, não adulterarás, e segue todos os 10 mandamentos no que Jesus resumiu como: ama teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Uma lei de proteção, um cerco de proteção para nós todos. Mas depois nós vamos ver então no verso 20 e 21. Capítulo 7, versos 20 e 21. Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor. Aqui vem a confissão. Uma confissão sem um verdadeiro arrependimento. É verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Então estão escondidos no chão da minha tenda com a prata por baixo. Ele tinha se apossado de mais de R$1 milhão. Aquele povo estava ali adentrando uma terra da promessa que emanava leite e mel, mas ele quis R$1 milhão em ouro, prata, capas, objetos. Desobedeceu o Criador por conta do fruto do que a criatura havia sido feita, do ouro, da prata que Deus criou e da túnica, das vestes babilônias, o luxo, a polpa, a ganância. Bem, vamos ver então versos 24 a 26. Josué, então, junto com todo Israel, levou Acã, bisneto de Zerá. Zerá estava saindo do Egito. E a prata, a capa, saiu do Egito quando houveram ali as 10 pragas e rumavam a Canaã. E o neto dele, que estava chegando ali, cometer essa loucura. E a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo que lhe pertencia ao vale de Acor. Disse Josué: porque você nos causou essa desgraça, hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo Israel o apedrejou, e todos apedrejou também os seus, queimou tudo o que eles tinham no fogo. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedras que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira. Por isso foi dado aquele nome, o nome de Vale de Acor, nome que pertence até hoje. Então ainda hoje nós podemos ver um monte de pedras, um monte do testemunho. Era comum naquela época pessoas amontoarem pedras para marcar divisa entre propriedades e terras, entre acordos que eram firmados, se colocava debaixo de pedras como um marco de que aquele era indissolúvel. Assim como a lei de Deus foi dada também em pedras, para mostrar que essas leis são indissolúveis. E agora estava ali o povo diante daquelas pessoas que romperam o pacto. E eles então usufruíram daquilo que jamais poderia ser outro destino. Não puderam usufruir da Canaã, ficaram enterrados um pouco antes. É diferente o desejo que ali se expressa de Daniel capítulo 9, versos 20 e 23. Daniel, um homem de Deus, também teve uma cobiça, mas essa cobiça era boa. Nós devemos cobiçar o que é bom, não devemos cobiçar o que é do outro, mas as bênçãos que Deus pode dar para mim e para você, essa nós temos que cobiçar. Queremos nos apegar à palavra de Deus e nos aproximarmos dessa bênção com urgência. Porque veja, aqui o verso 20 e 23 de Daniel capítulo 9. Enquanto eu estava falando, orando, confessando o meu pecado e o do povo de Israel, meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte,
Enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe a percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, aqui a resposta vem do Senhor. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe, porque você é muito amado, por isso preste atenção à mensagem para entender a visão. Então aqui nós temos Daniel como muito amado, porque diferente de Acã, ele não cobiçava os bens, ele cobiçava estar de acordo com a vontade de Deus, humilhar-se diante de Deus, confessar os pecados. E assim, ele foi a pessoa que deu orientações, que foi o segundo no reino de 3 grandes reinos: o Israel, os babilônios e os medo-persas. Ele pertenceu à história de 3 povos que dominaram sobre esse mundo. Começou como um jovem de 14 anos, sendo levado como escravo, pois ele já pertencia à corte de Israel, mas como escravo ele se tornou o líder da Babilônia, converteu o rei da Babilônia, converteu o povo e depois alastrou as bênçãos de Deus, até levando a mensagem para os medo-persas. Então é uma história de sucesso, contrariamente a uma história de fracasso quando caminhamos aquém da vontade de Deus. A palavra usada no original, CHLD, é uma palavra difícil de pronunciar, lá no original hebraico, é a cobiça. A cobiça pode ser boa ou ruim, como dissemos. O que você cobiça? O que você está querendo exatamente agora? Vê e entende. Vê a palavra de Deus. Digita aí, #Vê e Entende, curta, siga e compartilhe e vem orar com a gente. Pai amado, nós todos somos seus filhos, suas criaturas, mas queremos nos afeiçoar a Ti, sendo cada vez mais parecidos com o Pai dos céus. Queremos ser filhos obedientes, que possam mostrar ao mundo, às pessoas, às criaturas todas, qual seja a boa e perfeita vontade de Deus. Por isso, tira do nosso coração a cobiça, tira da nossa mente a embriaguez pelos bens, o apego às coisas e nos liga ao Santo Espírito, a Ti, Pai, para que façamos qual seja a Tua boa e preciosa vontade. Faz de todos nós bênçãos para o mundo, assim que nós possamos ser cabeça e não cauda, de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus eu peço para todas essa bênção, em nome de Jesus. Amém. E não se esqueça, curta aí, digita #Joaquim da Velha Vê e Entende e vá para a sua mídia preferida, sua mídia social, assistir os mais de 2.000 vídeos do canal Vê e Entende, feito especialmente para levar a palavra de Deus até você. Que Deus te abençoe e muito.